Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O nosso propósito aqui, como sempre digo, é alinhar a nossa oração com as promessas que Deus tem para nós em Sua Palavra. Devemos entender que orar é um diálogo que nós estabelecemos com Deus, é uma conversa, é uma intimidade com o nosso Deus, com o nosso Criador. Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, abriu esse caminho para nós, abriu essa porta, esse acesso para que nós pudéssemos falar diretamente com Deus e para que a gente tenha uma oração cada vez mais eficaz. Nós podemos alinhar, sim, as promessas que Deus tem na sua palavra com as nossas orações e nós vamos ao encontro dessas respostas, porque orar sem expectativa das respostas é orar por si mesmo, orar para você, de você para você. Não, nós oramos a Deus com fé e expectativa nas respostas que Ele tem para a nossa vida. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse período de oração e compartilhamento da palavra. Quero também te convidar a se inscrever no nosso canal, a curtir esse vídeo e deixar o seu comentário. E no seu comentário, deixe lá o seu pedido de oração. Vai ser para nós uma honra poder te servir através da oração. E eu quero também te pedir que compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Nós temos feito essa oração, esse encontro diariamente, todos os dias, às 6h30 da manhã. Esse vídeo vai estar disponível para você. E você já pode, desde já, compartilhar. Seja generoso. Provérbios 11:25, a palavra diz assim, que o generoso prospera e quem oferece alívio, alívio receberá. Então eu te convido, dá uma pausa agora, compartilha esse vídeo e para te encorajar no compartilhamento, eu quero dizer para você sobre qual tema nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre anjos, esses seres espirituais especiais que Deus designa para nos abençoar. E o texto que Deus nos direcionou aqui para compartilhar está no livro de Salmos. Salmos, capítulo 91, esse salmo tão conhecido, a partir do verso 11. Acompanhe comigo essa leitura. Salmos 91, verso 11. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Deus designou anjos a seu serviço, para te abençoar. E eu quero também ler um texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, no momento em que Jesus estava sendo tentado pelo diabo. Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto e no deserto ele passa por tentações. E olha o texto que o diabo usa para tentar Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 6. Olha só. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Queridos, há um mundo espiritual que nós não conseguimos ver e que muitas coisas extraordinárias estão acontecendo. Há uma batalha espiritual acontecendo que nós não conseguimos ver, mas é um lugar tão real quanto esse lugar que nós estamos aqui falando. E é muito importante a gente entender que Deus provisionou para nós socorro nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, onde o mundo espiritual acontece. E a palavra diz que Deus dá ordem aos anjos a nosso favor. Nós não acreditamos que a gente ora para os anjos, nós não fazemos pedidos para os anjos, nós não damos ordens para os anjos. A palavra é bem clara, Deus dá ordem aos anjos ao nosso favor. Deus é que faz a designação desses anjos para nos proteger. É um propósito do arbítrio de Deus em nosso favor. Nós não cremos e não entendemos que a Bíblia ensina dessa forma, como muitas pessoas gostam de orar a anjos, anjo fulano de tal, anjo ciclano de tal. Não, de forma alguma.
É Deus que dá ordem aos anjos a nosso favor, porque Deus é quem sabe qual anjo Ele designou para estar ao meu lado, para estar ao seu lado. E nós temos que entender o seguinte: se Deus deixou essa promessa na palavra, é porque Ele sabe que é necessário, que é importante e que nós vamos precisar disso. Então nós precisamos sim lançar a mão desta promessa, nos apossarmos dela e desfrutar dos resultados que Deus tem para a nossa vida. Podemos orar sim, pedir a Deus que envie os seus anjos, podemos pedir a Deus que dê ordem aos seus anjos, mas nós não pedimos anjos que façam nada. Os únicos anjos que nós temos em nome de Jesus, a autoridade, são os demônios, que a palavra diz que nós podemos repreendê-los, podemos em nome de Jesus expulsar os demônios. A palavra diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti o diabo e ele fugirá de vós. Deus tem em Cristo Jesus nos dado autoridade para isso. Mas o texto não está falando disso. O texto está falando desses anjos, esses seres que Deus criou para nos favorecer. Então, eu quero te encorajar a ler essas escrituras e entender que há um mundo espiritual e que Deus já provisionou socorro para mim e para você. Aquilo que nós não estamos vendo, que está ao nosso redor, não se preocupe. Deus cuida de tudo. Deus já providenciou tudo. Tudo que você e eu precisamos para vencer e sermos mais que vencedores, Deus já fez, Deus já provisionou, Deus já deixou disponível. Não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está contigo, o Senhor está a seu lado e Ele já provisionou um anjo, esse ser tão especial, para estar conosco e nos guardar. Então, eu te convido sim, para que nós estejamos orando agora, falando com Deus sobre esta palavra. E entender que ela é verdade. Essa palavra esteve ali na tentação de Jesus. E a resposta que Jesus dá para Satanás é: não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós precisamos entender que há uma forma, há um caminho para que nós saibamos usar as Escrituras de acordo com a vontade de Deus. O diabo quis torcer as Escrituras, quis jogar uma palavra isolada para levar Jesus ao erro, mas ele estava enganado, porque ele estava lidando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que jamais iria se deixar ser ordenado por qualquer anjo, muito menos pelo diabo. E da mesma forma, nós somos guardados por Deus. E se nós conhecermos as Escrituras, se nós nos envolvermos com as Escrituras, nós também não seremos enganados pelo diabo e pelos seus anjos caídos. Mas sim, os anjos de Deus estão a meu e a seu serviço por ordem do nosso Pai querido. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta palavra que o Senhor nos deu. Muito obrigado porque o Senhor já provisionou para cada um de nós um anjo que peleja em nosso favor nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Senhor Deus, que cada pessoa que agora recebe esta oração, ela tenha a convicção de que há pelo menos um anjo enviado pelo Senhor em favor dela, que ela possa, Pai, se valer dessa promessa e crer que esse anjo está ali, Pai, guardando para que ela não tropece em nenhuma pedra, que ela possa ser guardada em todos os seus caminhos. Pai querido, essa pessoa que sai para o trabalho, que enfrenta o dia a dia, que vai e volta, Pai querido, dê ordem a esses anjos em favor desta pessoa. Pai querido, esse que está agora no momento de indecisão, de incerteza, manda, Senhor, através do anjo, Pai, uma mensagem. Manda através do anjo do Senhor ali, Pai, a proteção para essa pessoa. Esse que tem que sair para o trabalho, enfrentar o trânsito, uma viagem, situações tão adversas, envia o teu anjo, Pai, guarda essas vidas com o teu anjo, Pai, que o Senhor já providenciou. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a Ti que o Senhor visite agora cada pessoa que está ouvindo esta oração e traga convencimento e entendimento da Tua palavra e das Tuas Escrituras, para que em todo o tempo elas possam se valer dessas verdades.
Pai querido, nós sabemos que há um mundo espiritual que nós não podemos ver, mas nós declaramos agora que cremos que a provisão para as nossas vitórias no mundo espiritual já foram disponibilizadas pelo Senhor. E desde já nós te agradecemos por essa promessa tão maravilhosa, porque sabemos que o Senhor é completo em tudo que o Senhor fez em nosso favor. E desde já te agradecemos e certos de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos e pensamos, segundo o poder do Senhor que em nós opera. E graças a Deus. É isso aí, meu querido, minha querida. Como sempre, a palavra de Deus, ela tem respostas para tudo. Deus já provisionou tudo que eu e você precisamos para vencer em todas as áreas da nossa vida. Por isso eu te digo, não temas, confie no Senhor e saiba que pelo menos um anjo Deus enviou para te guardar, para te livrar de todo mal, para guardar você naquilo que nós não podemos ver, que é esse mundo espiritual tão real quanto o que nós vivemos aqui. Talvez até muito mais real, não sei, mas me parece que sim. Então, fique com Deus, que Deus continue te abençoando, te guardando, conduzindo a sua vida, a sua casa, a sua família, e todos os seus propósitos sejam abençoados pela boa e poderosa mão do Senhor. E nós seguimos aqui no nosso propósito diário, orando a palavra, porque nela estão contidas todas as promessas de Deus para a nossa vida. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.